Retomando, então, o julgamento dos processos, dia 29 de julho, período da manhã, na sequência dos pedidos de sustentação oral, seria julgado os itens 307 a 312, todos da contribuinte BRF, de relatoria do conselheiro Pedro, e no qual está solicitado sustentação oral do Dr. João Henrique. Contudo, o conselheiro relator ele está com uma peculiaridade de que possa vir atrapalhar o julgamento, que é reforma em apartamento vizinho ao dele, que é realizada somente no período da manhã. Então, já foi a situação já foi analisada, discutida com o patrono. Então, esses processos 307, itens 307 a 312, eles serão julgados como os primeiros processos da sessão das 14 horas. Então, mediante esse fato, nós vamos dar sequência à ordem da pauta desta manhã. Então, o item será o 281, um processo paradigma, final 2003-11, recorrente é município de Salvador, o relator conselheiro Arnaldo. Os processos do lote 282 a 288. Por favor, conselheiro Arnaldo, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou passar a leitura do relatório. Trata o presente processo de declaração de compensação formalizado nos termos da IN 210 de 2002, que tinha como lastro créditos originários de recolhimentos antecipados do PASEP, vinculados a pedidos de restituição apresentados em abril de 2003 e outubro de 2003, discutidos respectivamente nos processos de final 2003-51 e 2005-65. Não tendo sido reconhecidos os créditos nos processos acima identificados, 2.405.766 e 9.359.794, respectivamente, em razão da alegada decadência do direito de pedir, a Delegacia da Receita Federal em Salvador decidiu pela não homologação da declaração de compensação. Cientificada do despacho decisório, a hora recorrente apresentou manifestação de inconformidade, onde argumentou que os processos foram regularmente contestados e que a impugnação aguardava apreciação final, que a própria decisão recorrida reconhecia a existência de litispendência, que não seria possível promover o lançamento e, por consequência, a cobrança do valor enquanto estivessem pendentes as reclamações e recursos apresentados, que até o julgamento dos processos referidos, cujos créditos foram utilizados também na compensação hora impugnada, não poderia ser o presente processo apreciado, devendo, portanto, ser sobrestado, que o prazo decadencial deveria ser contado a partir de 1997, data de início do pagamento maior do que o devido, decorrente do parcelamento de valores devidos, relativos aos anos de 92 a 96, e que o prazo de decadência é de 10 anos, contados a partir da resolução do Senado, que julgou inconstitucional a cobrança. O acordo de primeira instância decidiu por não homologar a compensação, declarada pela hora recorrente, tendo invocado os seguintes fundamentos: que o presente processo não visa discutir se a interessada possui ou não crédito a compensar, não cabendo aqui a discussão quanto ao prazo decadencial do direito de pedir a devolução dos valores pagos, matéria essa objeto dos pedidos de restituição discutidos nos processos já citados, que os acórdons da DRJ de Salvador, de números 9.390 e 9.391 de 2005, concluíram pela inexistência do direito creditório nos processos em que se analisavam os pedidos de restituição, e que, verificada a compensação indevida da contribuição não lançada de ofício e não confessada, correta a constituição do crédito tributário, e que as decisões judiciais não vinculam a autoridade administrativa, que deve observar o princípio da legalidade. Cientificada a decisão da DRJ, a empresa interpôs recurso voluntário, argumentando em síntese que o prazo para efetuar o lançamento e, por conseguinte, pleitear a restituição é de 10 anos e não de 5, que o termo inicial é a data em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança, ou seja, a data da resolução do Senado Federal número 49, e que, embora a decisão não refira qualquer reparo quanto ao mérito, cabe destacar que o crédito reclamado decorre unicamente da aplicação do chamado princípio da semestralidade para cálculo das contribuições de PIS/PASEP, regra que era constante da legislação complementar, que foi abolida pelo Decreto-Lei 2445 e 2449 de 88. E no processo para julgamento neste Conselho,
o relator entendeu não existir prescrição regimental que obstasse o andamento do feito e, observando o princípio da economia processual, buscou analisá-lo em conjunto com os processos de final 2003-51 e 2005-65, onde se discutia a liquidez e certeza dos créditos originários da presente compensação. Ponderou o relator que a recorrente poderia ter incorrido em erro ao, em 1997, requerer parcelamento para pagamento de débitos tributários referentes aos pedidos básicos compreendidos entre os anos de 92 e 96, considerando as bases estabelecidas nos decretos 2445 e 2449 de 88, que já haviam sido julgados inconstitucionais pelo STF e retirados do ordenamento jurídico pelo Senado, resolução do Senado Federal 49 de 95, e que, se isso tivesse mesmo ocorrido, estaríamos diante de uma situação distinta, peculiar ao caso concreto, que não teria sido avaliado pela DRF nem pela DRJ. Por isso, a turma julgadora encaminhou a decisão no sentido de converter o julgamento em diligência para que fossem respondidas as seguintes questões: se o contribuinte solicitou o parcelamento correspondente aos períodos base compreendido em 92 e 96, a quais fatos geradores se referiram, quais foram as bases de cálculos declaradas e quais os valores envolvidos, assim como as parcelas relativas à atualização monetária e multa moratória porventura consignada, e se foram efetivamente recolhidos conforme alega a recorrente. 2. Informações sobre se o parcelamento fora feito considerando as bases de cálculos, alíquotas, atualização monetária e multa moratória constantes nos decretos leis 2445 e 2449, ou se pertinentes à Lei Complementar 8 de 70 e ao decreto 71618 de 72. E 3. Se a contribuinte efetivamente recolheu ao erário o referido parcelamento. Só um momentinho, senhores, desculpem. Se a contribuinte efetivamente recolheu ao erário o referido parcelamento, uma vez que algumas declarações de compensação, aparentemente ele busca compensar os pretendidos créditos com algumas parcelas devidas a esse título. A DRF em Salvador atendeu ao solicitado, informando que consta os pedidos de parcelamentos, aí cita 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedidos de parcelamentos referentes ao período base de 92 e 96. B, juntando aos extratos dos parcelamentos aos autos do processo, juntou os extratos dos parcelamentos aos autos do processo. C, informando que os valores apresentados são os originários por período de apuração em unidades monetárias distintas, conforme a informação contida no próprio extrato. D, afirmando que não dispõe de informações suficientes para dizer se o parcelamento foi feito considerando as bases de cálculos, alíquotas, atualização monetária e multa de mora constantes no decreto 2445 e 2449, ou se pertinentes à Lei Complementar 8 de 70 e ao decreto 71618 de 72. Quanto a este último ponto, a recorrente foi intimada e confirmou que as bases de cálculos, alíquotas, atualização monetária e multa de mora foram calculados considerando os decretos 2445 e 2449 de 88. É o relatório, senhor presidente. Pode um voto. Recurso voluntário e tempestivo preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles toma conhecimento. Quanto às discussões travadas nos autos do presente processo, penso que elas se afastaram do efetivo objeto da lide. Conforme relatado, o contencioso teve início a partir da inconformidade da hora recorrente em relação à não homologação da declaração de compensação apresentada, com o único fundamento de inexistência dos créditos informados, que estavam sendo discutidos no âmbito dos processos de final 2003-51 e 2005-65. Em outras palavras, não é nesse processo que se deve discutir o direito creditório, o que significa dizer que não é nesse processo que se deve discutir o prazo decadencial ou o termo de início do prazo decadencial. O que deve aqui ser feito é a apropriação das decisões exaradas dos processos que trataram dos pedidos de restituição, que, havendo crédito reconhecido em montante suficiente, homologar para, havendo crédito reconhecido em montante suficiente, homologar a compensação discutida, total ou parcialmente. O processo final 2003-51 teve o recurso voluntário julgado de forma definitiva em 27 de janeiro de 2016, data em que foi proferido por unanimidade o Acordo 3302-003-024, com o seguinte dispositivo ao final do voto relator. Leio o dispositivo. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, afastando a decadência do pedido de restituição de pagamentos efetuados entre maio de 93 e 96, vinculados a fatos geradores da contribuição de abril de 93 em diante, ressalvado o direito de autoridade administrativa a apurar a liquidez e certeza do direito creditório mediante a aplicação da semestralidade prevista no decreto 71618/72 até a edição da MP 1212 de 95. Processo final 2005 65 também teve recurso voluntário julgado
de forma definitiva, também em 27 de janeiro de 2016, também por unanimidade, foi preferido o acordo com o seguinte dispositivo ao final do voto do relator, que é basicamente a mesma decisão. Conforme se observa, desses julgados, foi reconhecido nos autos dos processos de final 2003, 51 e 2005, 65, que o prazo decadencial para efetuar o pedido de restituição é a chamada tese dos 5+5, contados do fato tirador, o que inclusive encontra-se expresso na súmula CARF número 91, reproduz a súmula. Por isso, afastou-se no processo 2003-51 a decadência declarada no despacho decisório relativa aos recolhimentos efetuados em relação aos fatos tiradores posteriores a abril de 93, 16 de abril de 93, uma vez que o pedido de restituição foi feito em 16 de abril de 2003. E no processo final 2005-65, a decadência declarada no despacho decisório relativo aos recolhimentos efetuados em relação aos fatos tiradores posteriores a 8 de outubro de 93, uma vez que o pedido de restituição foi feito em 8 de outubro de 2003. Também foi reconhecida, relativamente à semestralidade, que após a declaração da inconstitucionalidade dos decretos 2445 e 2449 pelo STF e a suspensão de sua execução pela resolução do Senado número 49, as contribuições para o PIS e para o PASEP voltaram a ser reguladas pelas leis complementares 07 e 08 de 70, respectivamente, até a edição da MP 1212 de 95. De sorte, tendo em vista que os pedidos de restituição discutidos no âmbito dos processos de final 2003-51 e 2005-65 foram parcialmente reconhecidos e considerando que esses créditos são os laços da declaração de compensação aqui discutida, é de se verificar se ainda existe saldo suficiente para a homologação parcial ou total da compensação declarada. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para fins de reconhecer o direito à homologação da compensação declarada no limite dos créditos reconhecidos nos processos já referidos e ainda existentes. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Podemos ir direto ao voto? Aguardar o retorno do Elcio. Precisei fechar a porta aqui que não estava ouvindo nada. Já é para votar? Sim. Pronto para votar, Elcio? Eu não entendi muito bem por que não conheceu o tocante. Foi por preclusão, né? Porque ele não alegou na manifestação. Mas pelos argumentos que ele colocou na manifestação, ele não estava questionando essa questão? Desculpa, está falando do que, Elcio? Por que não se conheceu do recurso? Eu entendi que foi por preclusão, você justificou, né? Mas eu não entendi, porque na manifestação ele questionou essa questão, não? Que ele tinha o direito de apresentar em papel. Elcio, eu acho que tu está no processo errado. Ah, será? A gente está lendo o processo do município de Salvador, é o 281. Ah, estou pensando que é o Recreio, Rio Veículos. Não, eu estava lendo ele. Desculpa aí, então. Eu estava na sequência aqui, era o Recreio. Ah, voltou então. Desculpa aí, gente. Sim. Esse aqui está na mesma linha desses votos anteriores que a gente fez aí, não é? Está na mesma linha, né, Pedro? Na verdade, é apropriar a decisão do processo onde se discute o crédito, né? Tranquilo. Só um minutinho, não vai ser difícil, não. Só um minuto. Ok. Eu sei, vida de decano não é fácil, não. Eu não estava entendendo a tua pergunta, Elcio. Ó, pra você ver, eu devia estar ouvindo o que você estava lendo, né? E fui ler o processo. Fui ler o voto, fora da sequência do que você estava lendo. Então, eu estou pensando que a gente estava no mesmo documento. Só, Arnaldo, desculpe a intervenção, mas você podia só falar em poucas palavras o que é a matéria? Claro. A questão é o seguinte, o que foi discutido mesmo aqui é a questão da homologação. Só que o crédito estava sendo discutido em 2 outros processos. O problema é que quando veio para o colegiado esse processo,
o relator entendeu que precisava ver o que estava acontecendo nesse processo para julgar aqui. E aí ele começa a entrar, a discussão acaba indo para uma outra linha, que é a questão de se havia ou não decadência do pedido. E aí volta com uma série de respostas aos quesitos feitos pelo colegiado que são irrelevantes para esse processo. Porque o que interessa para esse processo efetivamente é saber se o crédito existe ou não. E o crédito foi decidido em 2 outros processos que foram julgados definitivamente em 2016. Ok. E o que eu estou fazendo é simplesmente dizer, olha, aquela discussão relativa à decadência já foi discutida e já foi decidida em outros processos. Então, eu estou apropriando o resultado do processo do crédito para homologar o crédito, a compensação no limite do que foi decidido lá. Exatamente. A partir do momento que você põe no limite do que foi reconhecido, tá de acordo. Eu acompanho. Pedro? Também acompanho. Mara? Com o relator. Leonardo? Com o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para fins de reconhecer o direito à homologação da compensação declarada no limite dos créditos reconhecidos nos processos final 2003-51, 2005-65 e ainda existentes. Arnaldo, a questão dos paradigmas dos processos do lote, os processos de crédito seriam os mesmos? Aí é só questão de... Pode ser que o CEPOD peça para você retirar o número dos processos que constam no dispositivo. Só no dispositivo, simplesmente para se referir a processos de crédito. Eu não verifiquei, Paulo, mas... não. Eu tento citar o menos possível nos votos quando são paradigma. Só que tem situações que eu não tenho como não citar. Mas eu já peguei essa situação e pediram para eu tirar o número dos processos. Não, fica só como ressaltando isso. Ok, então esse foi o processo o item 281, processo final 2003-11 do município de Salvador. Essa decisão se aplica aos itens 282 a 288 também da são do processo do lote. O próximo item também do município outro município de Pindoretama. O item 289, o processo é 2016-86, também, conselheiro Arnaldo. A palavra, Arnaldo. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso voluntário, interposto em junho de 2017 contra a decisão proferida no acordo da DRJ do Rio, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. Os fatos iniciais constam do relatório do referido acórdão que reproduz a seguir. Trata o presente processo de auto-infração lavrado contra o contribuinte acima identificado para exigência de PASEP relativo aos períodos de apuração de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, totalizando 508 mil, com multa de ofício 75% e juros de mora calculados até junho de 2016, sendo 232 mil correspondente à contribuição. Na descrição dos fatos, a autoridade lançadora informa em resumo que o lançamento foi efetuado com base nos balancetes consolidados da Receita apresentados pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal. Desses documentos foram extraídas as bases de cálculo do PASEP, ou seja, as receitas e transferências correntes e as transferências de capital, conforme planilha anexa, aplicando-se a alíquota de 1%. A auditoria apurou junto ao site do Banco do Brasil os valores previamente retidos em favor do PASEP, foram capturados junto aos sistemas da Receita os valores efetivamente declarados em DCTF, sendo a diferença entre esses apurados objeto do presente lançamento. O contribuinte tomou ciência do lançamento em 14 de junho de 2016, tendo apresentado impugnação, na qual traz as seguintes alegações. Em resumo, para o exercício pleno da ampla defesa, faz-se necessário conhecer com riqueza de detalhes o inteiro teor da acusação, pois, se diferente for, torna-se difícil defender-se. Cita-se doutrina e jurisprudência sobre a questão. No presente caso, o relatório fala de forma generalizada, onde o auditor expressa claramente no seu termo de encerramento que os fatos geradores foram levantados por amostragem, adotando metodologia empírica, diferentemente daquilo
que o caso requer, ou seja, levantamento minucioso e detalhado, que o relatório não afirma o nome das rubricas supostamente pagas, impossibilitando que seja aferido se de fato eles são ou não bases, são folhas de pagamento ou empresas prestadoras de serviço. Tais fatos por si sós são suficientes para impedir que o defendente exerça seu direito ao contraditório e ampla defesa, tornando-se impossível ofertar a defesa de forma ampla e plena, pois não tem todos os dados necessários à defesa. Em outras palavras, o auto de infração carece de fundamentação, devendo ser reconhecida a sua nulidade por não produzir efeito, conforme a jurisprudência do CARF citada. Assim, em função da falta de fundamentação da infração, pois obscuro, omisso e defeituoso, o relatório deve ser considerado insubsistente ou auto de infração. A voracidade do fisco fica clara quando, em uma fiscalização de diversos exercícios em que o auditor demandou diversos meses para apurar os prováveis débitos, exigem que o autuado se defenda em apenas 30 dias, tratando-se de 5 imensas autuações. A ampla defesa e o contraditório foram vilipendiados nos presentes autos. Se o contribuinte deve formular 5 imensas defesas no prazo exíguo de 30 dias, significa obstar que o contraditório seja exercido em sua plenitude. Fala por ser cláusula pétrea, constitucional, imodificável, mesmo por emenda constitucional, qualquer forma de cerceamento deve ser conhecida pelo julgador. No presente caso, para produzir defesa técnica, é necessário, antes de qualquer coisa, entender a metodologia da auditoria, conferir as bases levantadas, analisar se as informações foram todas anotadas, colher documentos, averiguar as mais de 10 folhas de planilhas que compreende o procedimento de fiscalização, de forma a ser humanamente impossível o cumprimento de tal tarefa quando se tem outras a serem executadas. Portanto, caracterizado o cessamento de defesa, nestes autos, ficando todo o processo aivado de nulidade absoluta. Para a aplicação do auto, é necessário que seja feita minuciosa verificação de situações definidas em lei como obrigação principal acessória, por meio de análise dessa situação, devidamente esclarecido no relatório fiscal, devendo em seguida ser expedida a regular notificação do sujeito passivo, devidamente identificado para o exercício da plena defesa. Nada disso verificou-se da lavratura do auto indicado. Assim, enquanto não existir o lançamento, não pode se falar em penalidade pecuniária. Logo, esta maneira de o fisco procurar o que lhe é devido, empregando meios incompatíveis, bem como a forma de levantamento forçoso, atenta para os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito. Estão diante de instrumentos de lançamento extremamente iníquos e desarrazoados, que ferem as regras da lógica e do nosso ordenamento jurídico e constitucional, razão pela qual nenhuma eficácia existe no autoincomento. Além disso, os valores lançados relativos aos acréscimos legais são resultados da aplicação arbitrária, cruel, ilegal, insuportável de qualquer contribuinte da taxa Selic, e diante do exposto requer tornar insubsistente o auto de infração, alternativamente incidir sobre o caso a nulidade do lançamento por falta de objeto e seja excluída a multa exorbitante imposta a demandante. Julgamento em primeira instância resultou uma decisão de improcedência da impugnação e, cientificada a decisão da DRJ, o recurso voluntário ele reproduz literalmente a mesma manifestação de inconformidade com um acréscimo de um único parágrafo relativo ao acordo da DRJ. E esse é o relatório, senhor presidente. Hoje eu voto. Eu confesso aos senhores que eu tive vontade de reproduzir a decisão da DRJ nesse acordo, porque, como eu falei, realmente literal a defesa no recurso voluntário. Mas ele é tempestivo e ele preenche os requisitos e, por isso, se toma conhecimento. Conforme relatado, da análise do recurso voluntário da delimitação da lide. Conforme relatado, o recurso voluntário interposto pela recorrente é uma reprodução na íntegra da impugnação feita ao auto de infração, com acréscimo de um único parágrafo. Eu reproduzo esse parágrafo que foi acrescentado. Entre as folhas 2 e 7 da peça recursal, é reproduzido um relatório relativo ao procedimento fiscal a que foi submetido o município de Pindoretama, que incluiu, além da verificação do recolhimento da contribuição para o programa da formação do PASEP, objeto presente processo, a verificação do recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições para as outras entidades e fundos, que resultou, segundo um termo de ciência de lançamento e encerramento total do procedimento fiscal de folha 145, na lavratura de 5 autos de infração, distribuídos em 3 processos. Desse relatório fiscal, reproduzido no corpo do recurso voluntário, o que interessa para o presente caso é o que está consignado no seu item 12, folha 198,
e que está reproduzido nos mesmos termos na descrição dos fatos do auto de infração de folha 3. Quanto aos argumentos trazidos na peça recursal, não encontramos ali qualquer resignação direcionada contra os fatos que ensejaram o lançamento, ou mesmo contra as razões de decidida da RJ, tendo a recorrente direcionado o contencioso para a discussão de aspectos de forma e de direito, insurgindo mais especificamente contra os alegados direitos no auto de infração. Contra alegados defeitos no auto de infração, contra o prazo para a apresentação da impugnação, contra a notificação do lançamento e contra a aplicação da taxa Selic. Da nulidade do auto de infração e do cerceamento do direito de defesa. Explica a recorrente que, para o exercício constitucional sagrado do amplo e restrito direito de defesa, mister se faz, se conheça, com riqueza de detalhe, o inteiro teor da acusação, o fato que deu origem à acusação, pois se diferente for, torna-se difícil defender-se de uma acusação que não se conhece seu teor. Critica que o relatório fala de forma generalizada, onde o auditor expressa claramente no seu termo de encerramento que os fatos geradores foram levantados por amostragem, portanto, adotando uma metodologia empírica diferente daquilo que o caso requer, ou seja, um levantamento minucioso detalhado. Continua apontando que não afirma o relatório multicitado o nome das rubricas supostamente pagas, impossibilitando dessa forma que seja aferido se de fato eles são ou não bases, são folhas de pagamento em empresas prestadoras de serviço. Aduz que esses fatos por si sós são suficientes para impedir que o defendente exerça os direitos que lhe são constitucionalmente garantidos, ao contraditório e amplitude de defesa, tornando-se-lhe impossível, no presente momento, de posse do relatório do auto de infração, multicitados, bem como de todos os documentos que os instruíram, a ofertar defesa de forma plena e ampla, porquanto não tem todos os dados inerentes e necessários à defesa. Defende que o auto de infração carece de fundamentação, sendo o relatório fiscal obscuro, omisso e defeituoso, que requer a partir disso sua nulidade. Sem razão recorrente, o relatório fiscal que acompanha o auto de infração é por demais minucioso ao explicar a forma como foi feita a apuração dos valores devidos a título de contribuição para o PASEP, que, conforme dispõe a Lei 9.715 de 98, tem sua base de cálculo composta pelas receitas correntes arrecadadas e pelas transferências correntes de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas. Eu reproduzo o trecho do relatório fiscal. Além disso, a planilha auxiliar de cálculo de folha 10, o extrato de débitos e créditos de folha 11 e 12, os demonstrativos mensais de apuração do PASEP de folhas 13 a 36 e os demonstrativos bimestrais de distribuição da arrecadação de folhas 37 a 135 comprovam que o crédito tributário foi apurado pela fiscalização após análise exaustiva das informações disponíveis e não por amostragem, como afirma a recorrente. Não há, portanto, qualquer obscuridade, omissão ou defeito que possa indicar a nulidade da auto de infração, que, diga-se de passagem, está bem fundamentado e bem instruído. Diante disso, não resta identificado qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Por fim, é de se ignorar a reclamação da recorrente de que não havia sido informado o relatório fiscal o nome das rubricas supostamente pagas, o que teria impossibilitado a aferição se seriam ou não bases, se seriam folhas de pagamento ou empresas prestadoras de serviço, uma vez que essa matéria, se tivesse alguma relevância, deveria ser atacada no processo que trata dos autos de infração das contribuições previdenciárias e das contribuições para outras entidades e fundos, e não no presente processo, que, conforme já dito, trata de auto de infração de contribuição para o PASEP. Do prazo para apresentação da impugnação, reclama recorrente do prazo de 30 dias para apresentação da impugnação ao auto de infração, após uma fiscalização de diversos exercícios em que o auditor demandou diversos meses para apurar os prováveis débitos. Assevera que o auto de infração é parte de um procedimento de fiscalização profunda e que resultou na lavratura e cientificação ao contribuinte de vários instrumentos de lançamento tributário, o qual compõe-se de diversas planilhas. E conclui dizendo que um contribuinte que tem de formular 5 imensas defesas no prazo exíguo de 30 dias é obstar que o contraditório seja exercitado em sua plenitude e que sua defesa seja a mais ampla possível. Também aqui não assiste razão à recorrente. O prazo de 30 dias para apresentação da impugnação auto de infração está expressamente previsto no artigo 15 do Decreto 70.235, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não havendo qualquer margem de discricionalidade para que se possa pensar em qualquer dilação desse prazo, por qualquer razão. Não resta caracterizado, portanto, o alegado cerceamento do direito de defesa. Dos documentos de ciência do auto de infração, a recorrente insinua, de forma um tanto quanto enigmática, que para a aplicação do auto há, portanto, necessidade que seja feita uma minuciosa verificação da situação definida em lei,
como obrigação principal ou acessória, através de criteriosa análise dessa situação e devidamente esclarecida no relatório fiscal, havendo em seguida de ser expedida a regular notificação do sujeito passivo devidamente identificado, para exercício de sua plena defesa. Acrescenta que nada disso, no entanto, verificou-se quando a lavratura do auto indicado, nos instrumentos notificantes anexos, ocasionando graves lesões ao autuado, que foram prejudicados por formalização de obrigação tributárias inexistente, sem que tivesse havido a constatação dos responsáveis pelas infrações. E o pior, sem que tivesse tido chance de contestá-lo por falta da devida clareza. O problema é que a recorrente não avança em seus argumentos e não deixa claro a que efetivamente está se referindo. Por exemplo, o que de fato faltou quando a lavratura do auto-infração? Quais obrigações tributárias inexistentes foram formalizadas? Para quais infrações não foram identificados os responsáveis? Não obstante a vagueza dos argumentos apresentados, com o que consta dos autos, é possível afastá-los um a um. Conforme já tivemos a oportunidade de verificar, o relatório fiscal não deixa qualquer margem de dúvida quanto ao objeto do seu lançamento, contribuição para o PASEP, multa de ofício e juros de mora, quanto aos fatos que o motivaram ou quanto ao sujeito passivo da obrigação tributária, município de Pindoretama, estando bem fundamentado e bem instruído. Da mesma maneira, a ciência do lançamento foi feita ao sujeito passivo de forma pessoal, nos termos previstos em lei, conforme atesta a assinatura de Francisco Isidoro da Silva, procurador nomeado pelo prefeito de Pindoretama para representar o município junto à RFB. Procuração na folha 147, no termo de ciência de lançamento e encerramento total do procedimento fiscal de folha 145 e 146. Não há, portanto, qualquer vício identificado que deixe os argumentos da recorrente desprovidos de razão. Da aplicação da taxa Selic, quase como desabafo, a recorrente reclama que quando se disseca os valores que se consolidam espantosamente, se verifica um valor ordinário de 232 mil, enquanto que os acréscimos legais totalizam 275 mil. Resultado da aplicação arbitrária, cruel, ilegal e insuportável por qualquer contribuinte da taxa Selic. O que a recorrente esqueceu de destacar nesse texto é que dos 275 mil, 100 mil se referem aos juros moratórios, calculados à taxa Selic, enquanto 174 mil se referem à multa de ofício do inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430, calculada em 75% sobre o valor das contribuições devidas. Essa confusão se alastra para os pedidos formulados pela recorrente, onde ela requer que sejam excluídos uma alfadada multa exorbitante imposta à demandante, novamente sem razão à recorrente. Tanto a aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios quanto a multa de ofício 75%, enquanto previsão da Lei 9.430, não cabendo seu afastamento por parte da autoridade fiscal. Conclusão, diante do disposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade no mérito por negar o provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, senhor presidente. Presidente. Sim. Uma pergunta. Ele não alegou nada com relação ao mérito mesmo, a base de cálculo do PASEP? Não? Nada. Assim, ó, Pedro, assim, ó, eu fiquei assim bastante chocado, inclusive, com o recurso voluntário. Porque o recurso voluntário, cara, é cópia literal. Ele põe um parágrafo no início, que é aquele que eu reproduzo ali, e depois é literal. Ele não rebate nada que a DJ falou. E assim, ó, parece que são aquelas defesas feitas muito mais para atacar. Parece não, é muito mais para atacar o procedimento do que propriamente o mérito do procedimento. Daí, no caso, não seria a dialeticidade de aplicar, de não conhecer o recurso até? Não, porque ele alega, né, Laércio? Ele fala outras coisas, alega outras coisas. O que poderia aí é aplicar acho que parágrafo 1º do artigo 57, que permite a reprodução da DRJ, a reprodução do acordo da DRJ, uma vez que não há qualquer inovação recursal. Eu tive vontade de fazer isso, Paulo, eu não fiz porque talvez eu não concorde com todos os argumentos da DRJ. Isso, O Charles, ele fazia isso e no início ele falava com as ressalvas que ao final serão explicitadas. Então ele reproduzia e colocaria lá as ressalvas. Mas... Beleza. Tá. Elcio? Como relator. Pedro? Eu acompanho, e só lembrando, Arnaldo, caso você tenha mais caso aí do PASEP, tem aquela solução de consulta de 2017. Caso
ela é bem importante nesses casos aí, caso a gente julgue o mérito, né? Sim. Acompanho. Mara, O relator. Leonardo, O relator, Laércio, Relator. Márcio, Acompanho. eu também acompanho. Então, por unanimidade de voto, está se rejeitando as preliminares e no mérito negando o provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 289 da pauta, final 2016-86, município de Pindoretama. Na sequência, recreio, são dois votos, são dois processos recreio. Você, conselheiro Arnaldo, acha possível encerrar até por volta das 12? Faltam 10 minutos para. Senão a gente já até antecipa o encerramento da sessão para retomar às 14. Eu poderia até Passou a voltar deixar muito antes, processo presidente. pra trás? Como? Arnaldo? O Márcio falou alguma coisa, Márcio? Não, porque aí a gente poderia voltar um pouquinho antes, uns 10 minutos antes. O problema é que o retorno são com. Já está agendado. e a obra aqui é até as 2, exatamente. Olha, eu não sei, Paulo, se a gente deixar para trás, não vai ficar muita coisa, que já ficou muita coisa os outros dias, né? Já. E são dois processos iguais aqui. Mas eu só não quero adentrar muito o horário de almoço, porque à tarde a gente vai tentar fazer toda a pauta, porque tem aqueles processos da BRF, né? Do período da manhã. Se o relatório for rápido, eu acho que dá. Relatório e voto, sem ler muito. Eu posso passar os argumentos do contribuinte, do relatório, posso passar os argumentos da DRJ, posso não ler essa parte do relatório. Tem jeito de... Não pode ir direto para o voto, não? Já pode ir direto no voto, eu acho. Direto para o voto. Posso ir direto para o voto? Pode. Ok. Item 314, então, processo final 2005-23, Recreio Rio Veículos Limitada. Com a palavra, relator. Então, passando direto ao voto, senhor presidente. O recurso é tempestivo, preenche demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte onde se identifica a inovação dos argumentos de defesa não relacionados com matéria de ordem pública, alcançada pela preclusão consumativa, na parte em que este colegiado não é competente para se pronunciar. Da apresentação do pedido de restituição em formulário papel. No que diz respeito ao fato de ter apresentado, isso aqui na verdade, ele pede a restituição em formulário papel e ele não apresenta a justificativa por que ele está apresentando em formulário papel. Então, no que diz respeito ao fato de ter apresentado o pedido de restituição em formulário papel, afirma a recorrente que seguiu todos os procedimentos previstos na própria IN 460, em vigor na data do pedido de restituição. Assevera que o crédito aqui discutido deve ser objeto de restituição, porque teve origem em pagamento indevido nos termos da IN supra-mencionada. Diz que o crédito objeto de restituição poderá ser requerido pelo programa de PERDCOMP ou mediante formulário pedido de restituição. E defende, em cima disso, que a legislação vigente à época dos fatos possibilita ao contribuinte escolher a via eletrônica ou papel. Reclama que, no momento da entrega do formulário, o funcionário da Receita, já no seu protocolo, poderia ter orientado o contribuinte, de acordo com o disposto no artigo 76, parágrafo 4º. Tenta se eximir da responsabilidade, afirmando que, como na triagem do pedido de restituição não houve exigência ou não foi apontado pelo funcionário do órgão a necessidade de comprovação de falha no sistema eletrônico, não há que se falar em passados mais de 10 anos do pedido de restituição,
realizar o procedimento apontado pela recorrida, qual seja, utilizar-se do programa PERDComp. Pede análise do pedido de restituição em formulário papel, visto que sua análise física em nada prejudicará a recorrida. Como se percebe, a partir das razões recursais trazidas pela recorrente, ao mesmo tempo em que afirma que a legislação vigente à época dos fatos lhe facultava a apresentação do pedido de restituição em formulário papel, reclama que o servidor da Receita deveria tê-lo alertado para o teor do artigo 76 da IN 460. E esse artigo 76, ao contrário do que alega a recorrente, quando afirma que a IN 460/2004 não proibiu ou vetou expressamente o pedido de restituição em papel, eis que não existe na sua redação essa previsão, diz de forma muito clara em seu parágrafo 2º que os formulários em papel somente poderiam ser utilizados quando o pedido não pudesse ser feito eletronicamente, e em seu parágrafo 4º que cabia ao sujeito passivo demonstrar a impossibilidade de utilização do programa PERDComp. Eu reproduzo aqui o artigo 76 da IN. Não tendo demonstrado a impossibilidade de utilização do programa PERDComp, não há como proceder à análise do pedido de restituição apresentado em formulário papel, o que demonstra o acerto do despacho decisório de folha 196 e 199, quanto ao indeferimento do pedido. É nesse sentido que tem se posicionado esse conselho. Eu trago algumas decisões do CARF. Mas esses seriam argumentos para o enfrentamento do mérito da questão, caso não fosse vedado a esse colegiado dela conhecer. O problema é que a recorrente inovou em suas razões recursais, haja vista que não há qualquer defesa nesse sentido em sua manifestação de inconformidade, fato este já apontado no acórdão recorrido. Eu cito no acordo recorrido quando ele fala assim: no caso em exame, o pedido de restituição foi indeferido por ter sido apresentado em desacordo com a legislação de regência. A interessada, sem justificar, não utilizou o programa PERDComp, mas apresentou o pedido em formulário papel. Ademais, no mérito do pedido, a interessada alegou inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da IN 54/2000, sem, contudo, comprovar tal alegação. Em sua defesa, a manifestante nada alega especificamente quanto à apresentação do pedido de restituição em formulário papel, razão pela qual essa matéria deve ser considerada não litigiosa e definitiva na esfera administrativa. Sobre a preclusão consumativa e seus efeitos, qual é excerto do voto do ilustre conselheiro Márcio Robson Costa no acordo 3003-000-004, sessão de dezembro de 2018. Aí qual é o excerto do voto do Márcio. Frente à inovação dos argumentos de defesa, por ter superado a preclusão consumativa, desde conhecer o recurso nessa matéria. Da ilegalidade e inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da IN 54. Sustenta a recorrente que a questão controversa no presente caso é a restituição de crédito de PIS decorrente da ilegalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da IN 54. Reclama que, ao julgar a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, as instâncias julgadoras da Receita não apreciaram a Instrução Normativa 54/2000 e que a administração pública deve sempre proferir decisões fundadas nos princípios constitucionais e infraconstitucionais que compõem o ordenamento jurídico, assegurando aos administrados instrumentos capazes de repelir arbitrariedades do poder público sobre a égide de atos fulminados de ilegalidade. Argumenta que o parágrafo 1º do artigo 3º da IN 54/2000 infringe frontalmente a Lei 9.718, notadamente em seu artigo 2º, combinado com o artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1, uma vez que essa lei teria estatuído de forma expressa que estão excluídos da base de cálculo da citada contribuição o ICMS e o IPI pagos pela revendedora, donde conclui-se que o preço de venda a que se refere a medida provisória é o preço do veículo pago pela concessionária menos o IPI e o ICMS. Aponta que a Receita, por estar submetida à Lei 9784, está distrita à observância dos princípios esculpidos na legislação tributária vigente do país e que os princípios constitucionais apontados, e aí ele cita vários princípios ali, revelam-se presentes para fundamentar o entendimento de que é vedada a administração exigir tributos e ou aplicar penalidades a contribuintes sem assegurar-lhes as garantias inseridas na Constituição de 88. Defende que, se aplicando o princípio da hierarquia das leis expresso na Constituição e implicitamente na Lei 9784, que regula o processo administrativo, é de se notar que não há possibilidade jurídica da IN 54 alterar a base de cálculo estabelecida em lei ordinária. Conclui afirmando restar demonstrado que a inclusão do IPI na base de cálculo do PIS é plenamente ilegal e inconstitucional, não havendo razão que coadunam o indeferimento do pedido de restituição outrora apresentado. Sobre o argumento de inconstitucionalidade trazido pela discussão, pela recorrente, pode esclarecer, antes de mais nada, que este Conselho não é competente para se pronunciar conforme expresso na súmula CARF número 2. Por essa razão, deixe fazer qualquer outro comentário a respeito da matéria.
No que tange à ilegalidade suscitada, já está consolidado no âmbito deste Conselho, desde a longa data, que o parágrafo 1º do artigo 3º da N54 apenas esclareceu o alcance da lei ao incluir IPI no preço de venda do fabricante. Por ir ao encontro do que entendo a respeito da matéria, transcrevo excerto do voto do ilustre conselheiro Pedro Souza Bispo no acordo 3402-007-718, pedindo licença para adotá-lo como minhas razões de decidir. Aí eu reproduzo o excerto do acórdão que mencionei. As emendas de acordos apresentadas a seguir confirmam a jurisprudência deste Conselho nesse sentido. Aí eu cito algumas emendas. Dessa forma, nego o provimento na matéria. Do reconhecimento de repercussão geral pelo STF. A recorrente requer, de forma alternativa, caso seus demais argumentos recursais não logrem afastar a decisão proferida no acórdão recorrido, que seja suspenso o julgamento do presente recurso, até que o STF julgue definitivamente a matéria tema 303, RA 605 e 506. De fato, a matéria aqui discutida teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE 605 e 506, ainda pendente de julgamento, que por si só não autoriza o sobrestamento do processo por parte desse colegiado, como que era recorrente. Isso porque, conforme podemos observar, na evolução normativa que vincula este Conselho, a previsão de sobrestamento e julgamento dos recursos, sempre que o STF também sobrestasse o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, contido no parágrafo 1º do artigo 62A do Regimento Interno, do CARF, aprovado pela Portaria 256 de 2009, foi expressamente revogada pela Portaria 545, não tendo sido reproduzido seu teor no atual RICAF, aprovado pela Portaria 343 de 2015. Isso revela de forma cristalina a opção da administração julgar esses processos no estado em que se encontram, à luz da legislação e da jurisprudência vigentes, não cabendo a este colegiado interpretação diversa. Por essa razão, nego o pedido de suspensão do julgamento do recurso voluntário formulado pela recorrente, devendo ser dado seguimento à marcha processual. Diante do exposto, voto não conhecer o recurso voluntário do tocante à apresentação do pedido de restituição, formulário, papel e a inconstitucionalidade alegada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Voto ainda por rejeitar o pedido alternativo de suspensão do julgamento do feito. É como eu voto, senhor presidente. Só destacando que ele não seria nem... ele não poderia nem pedir essa restituição, porque ele não arcou ele não seria o contribuinte. Então, ele nem poderia pedir. Só que isso não foi aventado no despacho decisório, também não foi levantado pela DRJ, e ele, inclusive, ele se defende dizendo, não me venha alegar isso, porque lá atrás não foi aventado. Então, essa matéria não está em discussão aqui. Ok. Ficou claro. Podemos votar, Elcio? Sim. Pois não? Eu acho que a partir do momento que o pedido de restituição em papel não é aceito, todos os demais argumentos ficam prejudicados, não? Já que o formulário não vai ser conhecido, o pedido não vai ser conhecido por ser feito utilizado a via indevida, tudo bem, você pode até falar, avançar, mas eu acho que só com isso aí já bastaria para negar o provimento, né? É que a DRJ, ela enfrenta todos esses aspectos, né? Entendi. Elcio. Eu não vejo, só assim, bastaria isso no meu modo de ver. Escolheu a via errada, o resto tudo prejudicado. Mas nada impede que você adentre também, sem prejuízo. E tal. Você não poderia dar provimento, né? Porque foi feito o formulário em papel, indevidamente, não pode, mas já como foi negar, então... Corroborando com o Elcio, já teve vários casos aqui, inclusive eu fui relator, parava no conhecimento ali, não adentrava o resto, não. É que a DRJ adentrou, né? Mas aí que tá, Paulo. Daí, tecnicamente, a DRJ está equivocada, mas nós não precisamos adentrar, não conheceu, para que eu vou avançar na matéria, né? Prejudica. Bora votar. Prejudicado. Não prejudica. Mas só criaria inconsistência se ele estivesse dando provimento, né? Se ele tivesse razão numa dessas matérias, Elcio, certamente eu diria, olha, tem razão na matéria, mas está prejudicado porque não... Isso, exatamente. Eu faria dessa forma, tá? Ok. Mantém.
Mantém assim? Tá. Pedro, ia falar alguma coisa, Elcio? E eu só falar mais uma coisa, a respeito lá da súmula CAF, né? Porque a súmula, ele está pedindo a inconstitucionalidade de um IN, né? E a súmula fala da inconstitucionalidade de lei. Mas assim, eu só colocaria, quando você faz referência à súmula CAF, eu colocaria subsidiariamente, porque lá não lá é específico para a lei, né? Não é IN. Só isso, mas não é muito importante também, não. Aplica o entendimento da súmula. Pedro? Acompanho. Mara? Acompanho. Leonardo? Acompanho o relator. Laércio? Acompanho. Márcio? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Eu só alterei o local do último período aí do texto. Leonardo não. Arnaldo, para ficar o seguinte: não conhecer o recurso voluntário no tocante à apresentação de pedido de restituição em formulário em papel e a inconstitucionalidade alegada. Para, na parte conhecida, rejeitar o pedido alternativo de suspensão do julgamento do feito e, no mérito, negar provimento. Ok. Então, essa decisão é unânime do item 314, final do processo 2005-23 da Recreio Rio Veículos. O seguinte é a mesma decisão ou não? As matérias são as mesmas, só não tem o pedido de sobrestamento, o resto é igual. Então, repete a decisão. Então, não tem a rejeição dessa preliminar, né? Isso, e provavelmente por isso que eu tenha colocado no final, porque eu devo ter feito o outro primeiro. Tá. Então, Só não tem aquela parte final ali. Tá. Então, 315 também é unanimidade de votos, não se conhecendo do recurso no tocante à apresentação do pedido de restituição em formulário papel e no mérito negando o provimento. Então, vamos encerrar os julgamentos nesta sessão da manhã, lembrando que os itens 307 a 312 serão os primeiros a serem votados, a julgados no período da tarde. Por favor, apoio, interrompa a gravação.